Esse negócio, como não tinha muita estrutura, não tinha conhecimento, ele acabou dando errado. E eu tentei mais outros 2 negócios, comecei a comprar e vender, vendia no Pará, e acabei quebrando novamente. Então foram 2, 3 vezes que eu quebrei, tentando alcançar o sucesso, né? Errado no ramo do varejo, não se consegue ter isso. Ou você entra para dentro do teu negócio para entender ele, para formar as pessoas e formar processos, ou teu negócio não dá certo. E aí, quando você chega de um determinado ponto para frente, quando o negócio é menor, você tem crises menores. E esta é a vantagem de ser um pequeno empreendedor. Porque as dificuldades vão criando o alicerce e as pequenas crises vão lhe fortalecendo para que você possa suportar as médias crises. E aí tudo, gente, tem que ser em cima de uma subida de uma escada. É degrau por degrau. E cada degrau dessa escada, ela tem uma história. Uma história de experiência, de vivência e de sofrimento. E é dessas pequenas crises que você aprende a vencê-las, que vem as médias crises. E quando vem as médias crises, também é um grande desafio. E eu quero falar um pouco das minhas experiências vividas em cima de médias e de grandes crises. Para vocês terem uma ideia, a nossa primeira mercearia, que nós abrimos em 1986, na cidade de Balsas, foi no meio do Plano Cruzado, aonde todo mundo estava fechando. Eu convidei o meu irmão, falei: Hilton, vamos abrir uma mercearia lá em Balsas, porque eu acho que Balsas é uma cidade que vai crescer muito, e nós vamos ter muita oportunidade, nós vamos ganhar muito dinheiro em Balsas. Ele disse: tu é doido, cara? Olha um monte de fiscal de Sarney fechando loja, olha as tabelas de preço. Rapaz, se tu não quiser ir, mas eu vou. Catei a mulher, os meninos, periquito, papagaio, botei em cima do caminhão e fui bater em Balsas. E abri o nosso primeiro negócio debaixo de uma crise violenta. Mas eu aprendi a me sobressair em cima daquilo. E aí vieram as médias crises. E não muito, num tempo não muito distante, eu enfrentei uma grande crise. Que essa, de fato, foi um grande desafio para mim. Nós abrimos 2 lojas no estado do Pará, mas exatamente na cidade de Marabá, aonde é uma cultura totalmente diferente. Uma cidade difícil. E a gente, por mais que eu conhecesse o estado do Pará há anos atrás, eu não tinha noção das dificuldades que nós iríamos encontrar. Eu era consciente, fiz pesquisa. Era uma região carente. Eu diria assim, seria um mar azul para se navegar, com um mercado pujante e com pouca concorrência. Eu falei: isso aqui vai ser fácil. Vou abrir. Fiz um planejamento para abrir logo 3 lojas. Abri a primeira, já foi assim, confusão na minha cabeça, né? Foi muita confusão. Abri a segunda loja, uma loja de 16 mil metros de área de venda. Uma loja grande, onde a intenção é atender a região como um todo, fomentar o atacado e trazer os clientes, porque eu fiz uma pesquisa aonde em Anápolis, que é um polo atacadista, todas as segundas-feiras existe mais de 100 caminhões carregando, vindo daquela região. Falei: bom, isso aqui eu vou tornar Marabá um polo atacadista. Pois bem, comecei a trabalhar com muita dificuldade. Contratamos, e assim, num prazo de 6 meses, mais de 1.000 pessoas. Foi assim, uma maratona, uma operação de guerra para contratar todo esse pessoal, sem nenhum conhecimento, porque eu queria mostrar para a comunidade de Marabá que a gente
e a formar as pessoas de lá. E assim o fizemos. Só que, por ironia do destino, fizeram uma greve em Marabá, no supermercado Líder. E eu fiquei olhando aquele negócio, eu chamei minha equipe e falei, olha, vamos colocar nossa barba de molho, porque esse negócio vai sobrar para nós. Eu parece que estava adivinhando aquele negócio. E não deu outra. Na semana seguinte, o presidente do sindicato foi para Marabá, reuniu com o nosso time, fechou as nossas lojas. Eu nunca tinha vivido um negócio daquele. Foi um negócio ímpar na minha vida. Eu já tinha vivido muitas crises. Mas aquele negócio, naquele dia, chegar em Marabá, quando eu fui para Marabá, a nossa loja é próximo do aeroporto. Quando desembarquei, eu fui na loja, não me deixaram entrar na loja, criaram um piquete, foi uma confusão. Eu vi um investimento que eu tinha feito mais de 25 milhões de reais. Fazer um investimento e você não poder entrar na loja, aquele negócio mexeu muito com o meu psicológico naquele dia. E, assim, eu tive que entrar na minha bateria auxiliar, porque minhas energias se esgotaram naquele dia. Nós ficamos com os advogados, com o sindicato, até 2 horas da manhã, negociando aquele negócio chato, aquele negócio assim, maçante, coisas que não faziam sentido. E aí, poxa, não vinha, e eu prometi para a minha equipe, não vou ceder, se tiver que ficar fechada as lojas uma semana, ela vai ficar fechada uma semana, mas eu não vou ceder porque eu vou ter problema. Aí naquela rodada, naquela reunião, com todo o meu pessoal, meu time de elite, que eu levei todos para lá, então surgiu a ideia, bom, nós vamos trazer funcionários de outras lojas. Bom, diante daquele cenário, você não está conseguindo raciocinar direito. Eu falei, bom, vamos fazer, vamos tentar abrir as lojas com funcionários de outras lojas. Aí pegamos um ônibus, levei uns 3 ônibus de São Luís, 2 ônibus de Imperatriz, um ônibus de Balsas, eu saí catando, levei quase 300 pessoas que eu ia tentar operar a loja. E ficamos, aí quando chegou lá, eles não deixavam os funcionários entrar, foi aquela confusão. Resumo da ópera. Nós conseguimos renegociar com o sindicato e mandamos o pessoal de volta para São Luís. Na hora que chegaram aqui em São Luís, eles foram para o sindicato e disseram, nós já sabemos a forma do Matheus ceder. Aí eu achei que já tinha vivido a pior parte da minha vida. Eu achei que eu tinha pago todos os meus pecados. Era engano meu. Passar 3 dias com as lojas fechadas em São Luís foi, de fato, para mim, uma das maiores lições da minha vida. Não é fácil, gente. Eu fiz conta até de fechar a empresa. Eu fiz conta, eu estava me preparando para deixar as lojas 8 dias fechadas. Contabilizamos um prejuízo de mais ou menos que ia dar de 50 milhões de reais. Mas eu digo, nós vamos aguentar. Mas graças a Deus, o tribunal julgou ilegal a greve e a gente conseguiu superar aquele momento difícil. Então, gente, fica a lição. Lidar com gente, de fato, você precisa ter muito tato e precisa saber a hora de avançar, a hora de parar e a hora de recuar. Em todo esse processo, hoje, com todas essas leis que são criadas, que o governo federal, ele começa a colocar para cima de nós empreendedores as suas atribuições. Então, multa de FGTS, não sei o quê, todo dia tem uma coisa nova. Semanalmente eu recebo da ABRA, na nossa Associação Brasileira, a preocupação do nosso presidente e do vice-presidente, de coisas que estão para ser votadas, que ele diz, Matheus, vai quebrar nós. Então, é por isso que eu digo para vocês, no varejo, nós estamos o tempo inteiro em estado de alerta. A qualquer momento pode cair uma bomba na nossa cabeça, que a gente não sabe nem de onde vem, só escuta a pancada, e a gente tem que aguentar aquilo ali. Então, nós temos que nos preparar, porque é muito comum, eu não sei se na empresa de vocês, existe uma fábrica da demissão. É comum, né? O cara entra, com 6 meses, ele começa a dar nó,
ele começa a maltratar os clientes, começa a atender mal. Eu sei que vocês não têm esses problemas, isso é só eu. Então, gente, imagina vocês que nós criamos uma política que a gente não faria essa demissão, porque o nosso custo, o nosso orçamento de demissão, ele todo mês ele estourava. Nós dávamos um upgrade no orçamento, ele estourava de novo. Dava outro, ele estourava de novo. E aí a gente chegou um momento que depois dessa greve, fizemos um resumo. E o aprendizado depois dessa greve foi tão grande que hoje eu estou agradecendo o sindicato por ter feito essa greve. Vocês acreditam nisso? É incrível, né? Esse Mateus só pode ser doido, mas hoje eu agradeço. Porque durante aquela greve, eu fui para dentro da loja e eu vi e me arrependi do tempo que eu fiquei fora no administrativo, sem viver intensamente o chão de loja. E eu vi que nós estávamos inchados. Nós precisava, de fato, enxugar o nosso quadro. E eu chamei a minha equipe de TI, a minha equipe de logística, o meu administrativo. E nós já tínhamos, aliás, já estávamos desenvolvendo o sistema há 1 ano e meio atrás, mas em função de toda a demanda, porque é uma coisa que eu sei também que vocês não têm, é problema de TI, né? Desenvolvimento, o pessoal de TI são tudo legal, né? Tudo bacana, não são estrela, tudo legal, desenvolve tudo que você quer em tempo real, é fácil, né? E nós estávamos há 1 ano e meio, mas como nós tínhamos muito foco, os focos eram divididos, depois dessa crise eu contratei mais 20 e poucos programadores e contratei mais umas 3 empresas freelancers para acelerar o processo de desenvolvimento. Porque eu fiquei consciente de que eu teria que reduzir, eu teria que enxugar o nosso quadro, porque o meu maior orçamento era de folha e de rescisão. E trabalhamos muito forte nisso. Eu estou empenhado. Eu estou desde novembro, que eu não faço outra coisa. Eu cancelei todos os meus compromissos, meus amigos estão zangados até comigo, porque eu não estou nem atendendo o telefone. Eu estou focado num projeto de reduzir 2.000 funcionários até o início de fevereiro. E já comecei, já desliguei quase 1.000. Isso eu devo ao sindicato. Por isso que eu estou agradecendo o sindicato. Eu vou economizar até fevereiro, entre a logística que nós aceleramos e com os sistemas de processamento que nós automatizamos, mais de 100 processos. Nós vamos economizar por mês mais de 4 milhões de reais. É uma baita de uma economia e para a sobrevivência de uma empresa. E para a empresa que faz investimento como a gente, e que nós buscamos muito recurso de bancos, para nós é uma questão de sobrevivência mesmo. E o próximo tópico, gente, em função de tudo isso, nós já tínhamos muitos trabalhos com variáveis, salários variáveis. É uma das coisas que salvam uma empresa. Para vocês que estão começando, os pequenos empreendedores, eu não sei quantos tem aqui, mas eu cometi muitos erros no começo da nossa empresa. Era colocar salário fixo. É a pior derrota de uma empresa. Quando você for promover um bom profissional, façam com que eles se sintam parte desse processo. Porque se eles não se sentirem parte desse processo, eles não vão render nada. Porque eles acham que a empresa tem a obrigação de pagar aquele salário. Quando o funcionário ele vai lá no recrutamento, ele escuta tudo da psicóloga que faz o recrutamento, entende que aquilo é um contrato de prestação de serviço que tem direitos e deveres dos dois lados. Mas depois que ele entra na empresa, ele só acha que tem direitos.
e os deveres, ele acha que isso é segundo plano. E aí é onde começa os atritos com o gerente, com o subgerente, com a equipe, com a liderança da loja. E isso gera transtorno violento e esse atrito chega diretamente nos nossos clientes. E eu quero dar um exemplo para vocês. Eu fiz o projeto piloto na loja da Coama. Nós tínhamos naquela loja 622 funcionários. Eu fui para dentro da loja em novembro, chamei meu time todinho e fui para dentro da loja. E comecei a mapear os processos. Eu vi que a gente tinha, só na equipe de reposição, quase 80 funcionários, que tinham um salário fixo, que não tinha meta nenhuma, porque grande parte, já mais de 50% das nossas equipes, elas são remuneradas com variáveis. E todos os setores, a exemplo do comercial, que mais de 50% do seu salário total é variável. O nosso nível de turnover é quase zero, porque as pessoas se sentem parte do processo. E há 4 anos atrás, nós tínhamos um problema idêntico no nosso CD, nós tínhamos mais de 1.000 funcionários, e a nossa logística, ela o que vende num dia, no dia seguinte o CD tem que entregar. É uma espécie de EDI que funciona. E geralmente nós separávamos por dia, com funcionários de salário fixo, 82%, 85% do que tinha no CD. Então faltava produto na loja, porque era uma confusão, era um batalhão de gente, não se separava, era muito atrito dentro do CD, era uma confusão. E nessa época nós desenvolvemos um projeto de remuneração variável para os separadores, onde eles ganhavam comissão por itens separados. E nós começamos a fazer, quando nós instalamos o sistema, nós começamos a ver que tinha separador que separava 200 itens por dia, e tinha separador que separava 1.200 itens. Então os preguiçosos montavam nas costas daqueles que trabalhavam. Eu falei, agora eu vou ser justo nessa empresa, porque eu vou remunerar, eu vou pagar mais para quem trabalha mais e eu vou pagar menos para quem trabalha menos. E aí colocamos esse projeto de remuneração variável por item separado. Fiz uma reunião com a turma e nós dividimos os corredores por rua, apartamento, cidade, rua e apartamento, e endereços. E dividimos a equipe que tinha naquela época em determinadas ruas. E tinha rua que tinha 5 separadores. E aquela rua gerava tipo assim, 1.500, 2.000 reais de comissão. Com 5. Não deu outra. No primeiro mês, aqueles bons começaram a chegar para mim e dizer, olha, seu Wilson, o senhor não quer deixar aquela rua, só eu e meu colega tem que nós faz. O senhor pode tirar aqueles 2? Eu digo, rapaz, olha, isso é música para os meus ouvidos. Tá contigo, estou contigo. Isso vai ser ótimo. Nós reduzimos mais de 1/3 do quadro do CD e nós ganhamos o dobro de produtividade, porque eu abri depois mais 10 lojas e nós continuamos com o mesmo quadro. Por quê? Gente, as pessoas se sentem parte do processo e elas ganham pelo que elas fazem, independente do tamanho do salário. As pessoas querem se sentir útil. Elas saem da zona de conforto, elas vão para cima, elas defendem o território delas. Isso é um negócio fundamental. Pensem nisso, vocês que estão começando um negócio. Salário variável. E aí, aproveitei essa boa prática, isso que a gente aprendeu no CD, e eu chamei a equipe de TI no começo desse ano, no começo do ano passado, e pedi para eles desenvolverem de que forma que eu poderia medir a produtividade de um repositor de uma loja. Aí eles pensaram, não, mas não tem condição, é muito difícil, não é venda. E apareceu história de todo tamanho. Mas apareceu um iluminado lá da equipe, e aí isso também faz uma diferença. Quando você envolve a equipe, todo mundo quer dar ideia, todo mundo quer participar,
E apareceu um iluminado e disse: mas, seu Wilson, e se o senhor botar a comissão pela exceção, e nós juntarmos a exceção, e ver quanto vende por mês, nós vamos dizer que aquela rua vai vender tanto, que eles vão ganhar tanto de comissão. Eu digo: rapaz, está aí, ó. Era tudo que eu precisava. Música para os meus ouvidos. Entendeu, Gleice? E aí, botei a equipe de TI. Essa equipe de TI trabalhou e todo dia tinha um porquê, porque não dava isso, não dava aquilo. E é aquela hora que você tem que bater na mesa. Não quero saber, gente. E desenvolva isso. Nós temos que desenvolver isso. E a turma foi. Não conseguia resolver. Eu falei: olha, eu vou dar o 14º, o 15º salário, se até outubro vocês terminarem. Rapaz, essa turma trabalhava dia de domingo, dia de feriado, trabalhava em casa. Seu Wilson, eu posso levar o meu notebook para casa? Eu digo: leva, rapaz, fica à vontade, esse notebook é seu. Fica tranquilo, pode levar. Fato é que, no final de outubro, o sistema estava pronto. Em novembro, eu fui para dentro da loja da Coama e começamos a implantar. Então, dessa quantidade de repositor que eu tinha na loja da Coama, imagina quantos repositores eu tenho hoje nesta loja. 38. E tem gente ganhando quase o triplo do que ele ganhava. E aí, qual foi a outra vantagem? E por isso que eu defendo que nós temos que conhecer o nosso negócio. Porque eu hoje me sinto gratificado de ter ido para o chão da loja. Porque eu encontrei repositoras, por exemplo, que chegaram para mim, nós trabalhando até meia-noite, 1h da manhã, cansado, que negócio. A repositora chegou para mim: seu Wilson, eu vou ser a melhor repositora, porque eu quero ser a gerente dessa loja. Me arrepiou, porque a 1h da manhã, você vê um colaborador cansado dizer para mim que ele queria ser gerente daquela loja. O sonho dele era ser gerente daquela loja. Eu digo: pois aposte e acredite, porque nós somos uma empresa de oportunidades. E eu vou lhe provar isso. E eu posso provar isso. Por que que eu posso? Porque 98% dos nossos diretores e gerentes, eles são feitos em casa. Eles vêm da base. E aí, esse processo de formação, ele é muito importante para o crescimento de uma empresa. Porque uma empresa, ela não pode perder o seu DNA. E eu percebi, nessa minha ida para o chão de loja, que nós estávamos perdendo o nosso DNA. Em novembro, me deixou muito angustiado, porque nós fizemos uma previsão do mês de novembro e calculamos o mês de dezembro, e a gente viu que o ano de 2013 ele ia dar 20% de lucro a menos do que 2012, com 5 lojas a mais. Para mim foi desesperador. Aí que eu fui para dentro mesmo, falei: agora nós temos que entender. Meu filho Júnior, que cuida do RH, ele queria, porque queria trazer o pessoal de Minas Gerais para dar uma assessoria para nós, de que forma que nós poderíamos melhorar os nossos resultados. Eu falei: Júnior, não vamos fazer isso. Nós já sabemos de qual é salteado, onde estão os nossos problemas, aonde estão os nossos maiores gargalos. Tenha paciência, vamos executar o nosso projeto, vamos enxugar a empresa, vamos fazer o nosso dever de casa primeiro, depois nós traz a consultoria, aí a empresa já está mais leve, aí nós pode pegar conhecimento novo. Não adianta eu trazer uma consultoria para dentro da empresa para dizer o que nós já sabemos. Vocês entendem isso? Vocês concordam com isso? Então, se eu tenho o meu dever de casa, eu tenho mapeado, então eu tenho que fazer o meu dever de casa. Eu tenho que buscar gente para dar consultoria, para me dar conhecimento novo e me falar dos problemas novos, não do que eu já sei. E é isso, realmente nos fortaleceu. E a nossa base inteira entendeu muito bem isso. E eu quero fazer de 2014 o melhor resultado da nossa empresa. E eu acredito que nós vamos melhorar muito o nosso caixa. Porque eu acredito muito numa empresa que tem caixa. Porque em 95, quando eu participei de uma palestra do professor Marins, em Foz do Iguaçu, ele já falava:
Olha, meus amigos, uma empresa não tem que ter sede, uma empresa tem que ter caixa. E eu defendo isso, eu vivo em função disso. Acredito que uma empresa, a exemplo do que nós estamos fazendo, ela precisa ter processos muito bem definidos. Porque nós temos que treinar os nossos gerentes. Ele nem pode fazer só gestão de pessoas e ele nem pode só fazer gestão de processos. Ele tem que ter o equilíbrio. Nós temos que fazer gestão de pessoas e processos igualmente, porque não desequilibra o negócio. E este é o grande desafio, porque você pega todos esses jovens que estão saindo da faculdade, eles são ansiosos demais. Eles batem no nosso balcão assim e dizem: tem vaga para gerente. É desse jeito que eles fazem. Uma grande parte não tem humildade de querer aprender e saber que o conhecimento teórico da faculdade, ele tem que ser juntado com a prática do dia a dia, gente. Não dá certo. E a gente precisa desses jovens. E alguém me perguntava antes da reunião: eu vejo, Mateus, que você tem muitos jovens. E eu aposto muito nos jovens. Primeiro, que nós temos que ter também um equilíbrio. O conhecimento dos mais velhos com a força dos mais jovens. É um casamento perfeito. E os jovens? Primeiro, que o jovem, ele entra na nossa base da empresa, porque nós somos uma pirâmide. E na base da pirâmide nós temos um salário de R$1.000, R$1.100. E esses jovens que entram nessa base da pirâmide, eles têm que entrar com a força de trabalho, com aquela energia, e nós temos que ir preparando ele para 2, 3 anos depois, a hora que ele já estiver se casando, formando família, ele chegar no nível de supervisão, que é um salário de 3, 4 mil reais. Esse é o tchan da questão. Mas nós precisamos, de fato, ter essa energia dos jovens. Mas não devemos desperdiçar a experiência dos sêniors. Eu tenho pessoas sêniors que equilibram esse jogo em todos os setores. Então isso é um ponto também que eu defendo muito e que ele é muito importante para o bom desenrolar e o êxito de uma pequena, média ou grande empresa.